Algoyedes. A invocação mais importante do magista é a do seu gênio daimon, real vontade ou algoyedes. Esta operação é tradicionalmente conhecida como atingir o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Isto é conhecido algumas vezes como Magnum Opus ou a Grande Obra. O algoyedes pode ser definido como o mais perfeito veículo de Kia no plano da dualidade. Como o avatar de Kia no planeta, o algoyedes representa a verdadeira vontade, a razão de ser dos magistas, seu propósito existencial. A descoberta da vontade verdadeira de alguém ou a real natureza pode ser difícil e assustar como um perigo, desde que uma falsa identificação leva à obsessão e pesadelos. A operação de obtenção da sabedoria e conversação é normalmente muito lenta. O magista é levado a uma metamorfose progressiva, uma reviravolta completa de sua existência inteira, ainda que tem de procurar a fotocópia para seu renascimento assim que ele for avante. A vida é menos o significado acidental que parece. Kia tem encarnado nestas condições de dualidade por algum propósito. A inércia da existência prévia propele Kia numa nova forma de manifestação. Cada encarnação representa um desafio, ou um quebra-cabeça a ser montado, na forma de acabamento. A chave para este quebra-cabeça está no fenômeno do plano de dualidades na qual nos achamos. Nós somos, como assim fomos, presos em armadilhas de um labirinto ou confusão. A única coisa a se fazer é mover-se ao redor e manter uma observação mais próxima dos caminhos que as paredes tomam. Num universo completamente caótico como este aqui, não há acidentes tudo é significativo. Mova um único grão de areia num areal distante, e o futuro histórico inteiro do mundo irá eventualmente ser mudado. Uma pessoa fazendo a sua real vontade é assistida pelo momento do universo, e parece possuída por uma impressionante boa sorte. No início a grande obra de obter o conhecimento e conversação, o magista jura interpretar todas as manifestações de existência como uma mensagem do infinito Chaos e sua própria personalidade. Fazer isso é entrar no mundo mágico em sua totalidade. Ele toma completa responsabilidade pela sua encarnação presente e deve considerar todas as experiências, coisas ou pedaços de informação a qual assola ele de qualquer fonte, como uma reflexão do caminho que ele esteja conduzindo sua existência. A ideia de que coisas acontecem a uma pessoa que deve ou não ser relatada no caminho que alguém age é uma ilusão criada pela nossa superficial cautela. Mantendo um olhar próximo das paredes do labirinto, as condições de sua existência, o magista deve então começar a sua invocação. O gênio não é algo adicionado a alguém, menos que isso é um despojo do excesso para revelar o Deus dentro de você. Diretamente no amanhecer, preferencialmente ao nascer do sol, o iniciado vai ao local da invocação, figurando a si mesmo como faz este ser nascido em cada dia que traz com a chance do renascimento maior. Primeiro ele bane o templo de sua mente por um ritual, ou por algum transe mágico. Então ele revela algum sinal, ou símbolo ou sigilo o qual para ele representa o sagrado anjo guardião. Este símbolo ele tomará e terá de mudar durante a grande obra como a inspiração começa a movê-lo. Depois ele invoca uma imagem do anjo na visão de sua imaginação. Isto pode ser considerado como luminosa duplicação da própria forma de alguém, ficando em frente ou atrás de alguém, ou simplesmente como uma bola de luz brilhante sobre a sua cabeça. Então ele formula as suas aspirações na maneira a qual ele desejar, submetendo a vida dele em orações ou exaltando a si mesmo em autoproclamação de como ele necessita ser. A melhor forma de sua invocação é falando espontaneamente do coração, e se vacilando de início, irá provar a sua identidade como tempo. Ele está ansioso para estabelecer um repertório de ideias e imagens às quais correspondem à natureza de sua generosidade, e ao mesmo tempo recebe inspiração dessa fonte. Quando o magista começar a manifestar mais de sua real vontade, o algoyedes irá revelar imagens, nomes e princípios espirituais pelos quais ele pode ser puxado em maiores manifestações. Tendo comunicado com a forma invocada, o magista deve chamar ela dentro de si mesmo e ir adiante para viver na forma que ele tem querido. O ritual pode ser concluído com uma aspiração à sabedoria do silêncio por uma breve concentração no sigilo de algoyedes, mas nunca pelo banimento. Periodicamente formas mais elaboradas deste ritual, usando formas mais poderosas de gnose, devem ser aplicados. Ao final do dia, deve ser realizada uma listagem e feita uma resolução imediata. Apesar de diariamente ser um catálogo de falhas, ali não deverá ter um senso de pecado ou culpa. Magia é o renascimento do indivíduo total em balanço perfeito ao poder da infinidade, e tal sentimento é sintoma de desbalanceamento.
Se qualquer sobra do ego desnecessário ou desbalanceamento tornar-se identificável com o gênio por enganos, então desastres lhe esperam. A força vital flui diretamente nestes complexos e se envaidece então em formas grotescas de monstros variavelmente conhecidos como Choronzon. Alguns que atentam a ir muito rápido. Nesta invocação tem falhado em banir demônios, e têm sido espetacularmente insanos como resultados. Liber Null 32. Adivinhação. Espaço, tempo e massa e energia originam-se do Chaos, têm suas existências no Chaos, e pelo agenciamento do Aether são movidos pelo Chaos em muitas formas de existência. Algumas das várias densidades do Aether têm somente uma diferenciação parcial ou provável na sua existência, e é de alguma maneira indeterminada no espaço e no tempo. Da mesma forma que a massa existe como uma curvatura de tempo e espaço, estendendo com a gradual força diminuta a infinidade que reconhecemos como gravidade, assim fazem todos os eventos, particularmente eventos envolvendo a mente humana, mandam ondulações por toda a criação. Vários métodos de interceptação e interpretação destas ondulações constituem a arte mântrica ou divinatória. Estas ondulações pelo espaço e pelo tempo podem somente ser recebidas se elas derrubem uma nota de ressonância no receptor, e não são afugentados por distúrbios ou suprimidos pelo sensor psíquico. Algumas formas de ressonância existem naturalmente, como entre mãe e filho ou entre amantes. De qualquer forma, eles devem ser estabelecidos pela concentração no objeto de adivinhação. O nível mental de distúrbios mentais pode ser suprimido pelo silenciamento da mente por algum método gnóstico. Isto também é auxiliado pela concentração. O modo da gnose é mais frequentemente usado. Sonolência, fome e exaustão podem causar conhecimento prévio do futuro pela visão, mas como as drogas, ali existe sempre a dificuldade de manter a concentração. Qualquer forma de transe mágico pode ser adaptado para a adivinhação se primeiro dirigindo uma intensa concentração favorável à questão desejada de adivinhação, ou alguma forma singular disto, e então permitindo impressão para nascer no estado de vácuo da consciência. Muitas das técnicas excitantes podem ser usadas, mas algumas com dificuldade. Algumas podem ser feitas com sacrifício, e o homem tem se torturado pelo conhecimento, mas o sexo é mais fácil. Lucidez de erotocomatose, ou transe sexual, desenvolve uma condição traduzida pela estimulação contínua e exaustando a sexualidade por qualquer meio possível, até que a mente entre em estados do limite entre consciência e inconsciência. Até aqui, somente o conhecimento do futuro antecipadamente e diretamente, o ideal divinatório, tem sido discutido. Isto porque não é sempre possível, e o auxílio pode ser obtido muitas vezes com o uso de simbolismos intermediários. Isto pode aumentar muito a prática adivinhatória ou revelar a destruição dela. Assumindo que a percepção mágica pode aumentar para algum tipo de conexão tênue com a resposta a uma questão, símbolos são embaralhados, desenhados ou selecionados de alguma maneira para carregar a resposta na mente consciente. Então um esforço maior deve ser feito na interpretação para adquirir esta percepção mágica para entrar em manifestação completa. Símbolos são fáceis de chegar, qualquer sistema pode ser usado e a dificuldade fica em aumentar a ligação mágica. Ao obter o resultado simbólico, o magista tenta deixar a combinação mágica fluir abaixo do nível de controle da consciência, mas não deve deixar o processo tornar-se meramente randômico. Por exemplo, na cartomancia ou tarot divinatório, a pessoa deveria procurar pelo pacote primeiro, então ser evasivo, mas levemente, ou o resultado será completamente randômico, e as chances da expansão para estar apto a estimular a percepção mágica estarão reduzidas. Uma vez que o símbolo tem sido obtido, este deve ser usado para socorrer a percepção mágica, para cristalizar-se mais completamente. Isto deveria tornar-se uma base para pensamentos paralelos, ou seleção de intuições, melhor do que uma resposta final a ser mecanicamente interpretada. A astrologia não é uma forma válida de adivinhação mágica, porque isto assume um relacionamento causal entre eventos os quais estão ligados somente muito fracamente pelo todo. Se os relacionamentos eram fortes, então a astrologia será uma ciência secular ordinária. Com o relacionamento sendo muito fraco, a astrologia leva qualquer sucesso que tenha nas previsões naturais de seus praticantes e torna obscuras as suas falhas com imprecisão, evasão e ambiguidades. O melhor método de obter intermediários simbólicos são aqueles os quais estão logo abaixo do limiar da pura randomização.
Os tipos de métodos xamânicos que envolvem o lançamento de ossos, pedras ou varas marcadas por runas são simplesmente os melhores. Como métodos envolvendo a caída de moedas ou pratos, a separação da haste da planta mil folhas e suas regras para interpretação tornam-se progressivamente mais complexas quanto a habilidade de previsões torna-se mais remota. Sistemas matemáticos altamente complexos representam decadência da arte. De todas as forças das quais obstruem a adivinhação, nenhuma tem mais poder sobre a consciência civilizada do que a que é chamada senso psíquico. Este é o mesmo fator o qual nos nega acesso à maioria de nossas experiências com sonhos e nos previne de sermos subjugados pelos milhões de impressões sensoriais. As Liber Null 33. Quais bombardeiam nosso corpo incessantemente. Contudo, nós não poderíamos funcionar sem isso, e é oportuno tirar partes disso em certos momentos. Drogas alucinógenas tiram isso para fora de nós não selecionadamente, e não tem muita utilidade. O magista deve começar a noticiar todas as coincidências nas quais se envolve, ao invés de se desfazer delas. Muitas vezes alguém informa que logo antes de alguém dizer algo, ou que um evento ocorra, alguém sabia que isto iria ocorrer. Isto pode acontecer muitas vezes por dia, mas nós de alguma forma, quase inacreditavelmente, gerenciamos para largar isto cada momento e conecta as ocorrências unidas. Se um esforço definido é feito para conscientemente notar estas ocorrências tanto quanto gravá-las no diário mágico, elas começam a tornar-se muito mais numerosas. Tantas coincidências ocorrem que a isto é ridículo usar a palavra coincidência. Alguém está se tornando sensorial.